Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder estar mais uma vez nesta casa de oração, que é a nossa casa, para servirmos ao Senhor e glorificarmos a Ele na beleza da sua santidade. Deus, por sua bondade, graça e misericórdia, nos tem dado a oportunidade de aproximadamente uma semana a gente está aqui em Cubatão, compartilhando a palavra de Deus com algumas igrejas, alguns companheiros, e falando com a minha esposa. Nós tínhamos o desejo grande de poder estar pelo menos num culto de domingo aqui no mês de dezembro, antes de encerrar o ano, e aprove Deus a gente estar aqui. Minha gratidão, pastor Carlos, pela confiança de sempre. Hoje pela manhã pudemos ouvir uma boa palavra do pastor Vitor aqui na escola dominical. Fomos muito ministrados e estamos com o coração bastante alegres pelo que o Senhor tem falado conosco. E esta noite o Espírito do Senhor tem falado ao nosso coração de maneira poderosa, e tenho certeza de que Ele vai continuar falando a vida de toda a igreja. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 27. E depois o capítulo 16 e o versículo de número 33. Glórias a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo 27, e depois o capítulo 16 e versículo de número 33. Diz o texto assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora o capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, curva sua cabeça e vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Pai, porque chegamos nesta casa de oração para te adorar e te glorificar na beleza da tua santidade. Celebramos a vida, o dom da vida, e celebramos a tua palavra, porque por meio dela é que somos o que somos. Como diz o apóstolo Tiago, somos gerados pela verdade, pela tua palavra, pela tua vontade, e aqui estamos para glorificar o teu nome, Senhor. E nós sabemos que tu tens ainda muito a nos dizer, a nos edificar, Senhor. E então eu quero te pedir, continua falando ao coração da tua igreja, ministrando sobre as nossas vidas e em tudo glorificando o teu nome. Que esta noite o Senhor possa nos impactar com a tua presença, glorificando o teu nome em tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a paz é uma das coisas mais esperadas pelo ser humano no âmbito mundial. A paz é algo que traz ao ser humano uma sensação de segurança, de conforto, de equilíbrio. É como
a gente entende que se a gente não tem nada que nos comprometa, deitar a cabeça no travesseiro e passar uma noite tranquila e levantar no outro dia sem qualquer tipo de dificuldade, porque passamos uma noite de paz. A paz, ela é extremamente relevante, porque sem a qual nós não conseguimos nos estabilizar ou não conseguimos conduzir a nossa vida de maneira coesa. E desta forma, Jesus, em sua jornada, uma das coisas que ele sempre trabalhou para que o povo que lhe ouvisse adquirisse por meio das suas palavras, dos seus feitos, dos seus ensinos, é a paz. Embora a palavra paz, no seu significado tanto do Antigo Testamento por meio do hebraico, como do Novo Testamento por meio do grego, as duas palavras muito conhecidas entre nós, que é shalom do hebraico e reirene ou irene do grego, significa ausência de guerra. Mas não só ausência de guerra, mas plenitude de vida, vida completa, vida próspera, saudável e coisas do gênero. E todas as vezes que os judeus se cumprimentam, eles se cumprimentam com esta paz, eles almejam esta paz. Contudo, nós sabemos que neste mundo em que nós vivemos é impossível ter essa plenitude. É impossível viver uma vida sem qualquer tipo de adversidade, dificuldade, falta, drama, dilema, até porque não depende só da gente. Às vezes as pessoas fazem guerra conosco sem a gente provocar guerra. Às vezes nós sofremos dano por falta e falhas de outrem e que nos atribui muitos problemas. Então a paz não depende só de nós. E nesse mundo, então, viver em paz não é uma coisa simples, não é uma coisa natural, sobretudo se considerarmos, não é algo possível, não é algo possível. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus nos dá alguns indícios de que é possível viver em paz. Não só é possível ter paz em um momento da vida, mas é possível viver em paz. E esta verdade, Jesus as expressa por meio da sua palavra. E quando ele está com os seus discípulos num determinado momento crucial da sua jornada e da sua missão, registrado aqui no capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus vai preparando os seus discípulos para um novo tempo, para um novo momento a ser vivido, que era o momento em que Jesus, ele se entregaria à morte, ao sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário, e entregando-se para morrer em nosso lugar, ao ressuscitar, ele dizia com clareza: eu irei para o Pai. Só que tem um detalhe: não se apavorem, não se desestabilizem, não achem que está tudo perdido. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, e Ele estará com vocês, vos ensinará toda a verdade, vos conduzirá por toda a verdade. Enfim, vocês podem ter tranquilidade nisso. E aí então ele disse: eu estou indo, mas uma coisa eu vou deixar com vocês, a minha paz. E aí ele diz: a minha paz eu vos dou, eu vos dou a minha paz. E aí ele faz uma comparação, dizendo o seguinte: eu vos dou a minha paz e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, ainda que
vocês venham enfrentar dramas e dilemas circunstanciais daqui para frente, não há o porquê vocês perderem a paz. Não há o porquê vocês deixarem de viver em paz, porque eu estou indo, mas eu vos deixo esta paz. Mas de que forma? Jesus usa essa expressão numa comparação, num contraste à paz que o mundo dá. E a paz que o mundo dá aqui, Jesus está sendo bastante taxativo aos seus discípulos, pelo que, ao dizer que a paz que ele dá é diferente da paz que o mundo dá, este mundo aqui, ele está falando do Império Romano, aonde é estabelecida a Pax Romana. E a Pax Romana é onde havia estabilidade do reino, de modo que aonde houvesse qualquer foco de rebelião, de resistência ao reino, ao Império Romano, então eles enviavam pessoas, soldados preparados, pelotões preparados para guerrearem contra este foco, de modo que esta rebelião fosse extinta e no lugar onde estava se perdendo o controle do império fosse restabelecido, e então fosse com esse restabelecimento da paz, fosse colocado tudo em segurança, para que todos pudessem se sentir seguros, para que todos pudessem andar tranquilamente, para que todos pudessem viver a sua vida social de maneira tranquila, desde que cumprisse o rigor da lei dos ditos do Império Romano. Então, Roma, ela garantia a paz, só que ela garantia a paz por meio da violência, ela garantia a paz por meio da opressão, ela garantia a paz por meio da crueldade. Mas Jesus está dizendo: eu não dou uma paz como essa. A paz que eu dou, eu não tiro a vida de ninguém, eu dou a minha própria vida. Aleluia. Jesus, ele estabelece a paz não cometendo crueldades, não sendo rebelde ou nem mesmo levantando um grupo para ir contrário ao império, mas ele próprio se entrega em favor deste propósito. E então Jesus está dizendo: a paz que eu estou dando a você independe de circunstância, independe de adversidade, independe de possibilidade, porque a paz não é uma coisa que se vive de fora para dentro, é algo que se vive de dentro para fora. Por quê, pastor? Aí nós vamos ao capítulo 16, versículo 33, e então ele diz no versículo 33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A Bíblia nos diz que Jesus é profetizado por Isaías como príncipe da paz. A palavra príncipe significa aquele que comunica, aquele que sob a ordem do maioral traz então a mensagem que traz o significado para todo o povo. E Jesus é aquele que comunica a paz, e esta paz não vem do império, esta paz vem da sua própria pessoa, vem da sua própria realidade, vem da sua própria vida. E então ele está dizendo: eu tenho vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus, quando fala ao seu auditório, no capítulo 11, segundo escreveu Mateus, dos versículos 28 a seguir, ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Uma outra tradução mais antiga, oprimidos. Ele está dizendo o seguinte: sua vida está difícil demais, sua vida está pesada demais. Ao invés de tentar continuar a jornada sozinho, uma pessoa oprimida não tem paz, uma pessoa sobrecarregada não tem paz,
Uma pessoa cheia de preocupações, ela não tem paz, ela tem ansiedade, ela tem depressão, ela tem crise de pânico, ela tem um monte de coisa, menos paz. Ela não consegue se relacionar com as pessoas. O relacionamento entre marido e mulher fica difícil. O relacionamento entre pais e filhos fica difícil. O relacionamento entre patrão e empregado fica difícil. A relação entre amigos de trabalho fica difícil. A relação entre professora e aluno fica difícil. Tudo fica muito difícil. Mas Jesus está dizendo: venham a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aleluia, aleluia. Ele sabe exatamente como lidar com a sua dor. Ele sabe exatamente como lidar com os seus dramas. Ele sabe exatamente como tratar as suas feridas. Ele sabe exatamente como tratar os seus medos, a sua impotencialidade, a sua incapacidade, a sua insignificância. Ele sabe, e Ele está dizendo: venha a mim, venha a mim. Orabaia, elemandora, erebicando rebaxéria. Aleluia. Ele continua o mesmo, irmão. Os anos se passaram, mas Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, que se importa com a sua dor, que se importa com o seu drama, que se importa com a sua incapacidade, que se importa com toda a adversidade que você vive, a fim de que você tenha nele paz. Paz. E então Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma pessoa que tem paz é uma pessoa mansa. Uma pessoa que tem paz, ela não precisa ficar de maneira arrogante se relacionando com as pessoas. Ela simplesmente é humilde. Ela reconhece o valor de todos e não perde o seu próprio valor. Ela não olha ninguém de cima para baixo e também não olha ninguém de baixo para cima se diminuindo. Ela sabe exatamente o seu valor, o seu tamanho. E então Jesus olhava para todos e sabia o valor que cada um tinha, mas também sabia o seu valor. Ele não ficava vivendo uma vida arrogante, mas Ele dizia: venham a mim e aprendam comigo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. É algo que vem de dentro, é algo que faz parte da própria característica do Cristo, da personalidade do Cristo, é algo que vem de dentro. E então o texto nos diz que ele faz o convite dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo, irmão, ela não tem nada a ver com a canga do boi. A palavra jugo era o sistema de educação do mestre que conduzia os seus discípulos. E Jesus está dizendo: eu tenho uma forma nova para você aprender a viver, para você aprender a tomar decisão, para você aprender a lidar com as suas emoções, para você aprender a lidar com os seus impulsos. Eu tenho uma maneira toda diferente para que você tenha paz dentro do seu coração, para que você tire essa sobrecarga de sobre você. Você está por demais sobrecarregado, então toma sobre si o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Descanso para o corpo, para a cabeça, não para a alma. Corabaxere canderebai. Aqui não é um tratamento terapêutico com remédios, massagens. Não, aqui não é um tratamento comum. Aqui é algo que invade a sua alma. Ele sabe exatamente aonde está a sobrecarga. O problema não é externo. O externo apenas aparece o que está dentro, mas Ele vai no âmago da questão, Ele vai na raiz da questão. E Ele está dizendo: eu tenho descanso para a tua alma.
descanso para a tua alma. Se você esperar resolver tudo na vida para ter paz, nunca você terá paz. Se você esperar conquistar o que você tanto almeja e não conquistar, você nunca terá paz. Então ele está dizendo: a paz não é uma questão de conquista, não é uma questão de ganho, a paz é uma questão de presença. E ele está dizendo: eu sou contigo. Era bagaia, chomeneia, labarás. Aleluia. Como pode alguém sobreviver a um mundo tão cruel, a sobreviver a tantas intempéries, das quais não se sabe nem justificar, não se sabe a origem, não se sabe o que está acontecendo e nem aonde é que vai dar? Como é que a pessoa consegue aguentar e suportar, ainda sorrindo, ainda cantando, ainda louvando? É pela presença do príncipe da paz. É a presença do príncipe da paz. Não tem como a gente buscar paz numa carreira de cocaína e encontrar paz. Não tem como a gente buscar paz em aventuras de vida sexual desordenada, fora do casamento, que não encontrará paz. Não tem como nós procurarmos a paz numa arma com crime, cometendo crimes à revelia e encontrar paz. A paz é sinônimo de um estado de espírito. Eu não preciso ofender ninguém, eu não preciso machucar ninguém, eu não preciso lesar ninguém, eu não preciso sequer me defender de quem quer que seja para ter paz, porque o príncipe da paz mora em mim. Haverão dias extremamente alegres na nossa vida. Haverão dias, Pastor Cláudio, que a gente vai dizer assim: eu não sei nem o tamanho da alegria que eu estou sentindo pelas coisas que estão acontecendo. Mas haverão dias que a gente vai olhar como Jó e dizer: por que foi que anunciaram que eu nasci? Por que foi que disseram que nasceu um varão na casa da minha mãe? A gente vai pensar em todas as circunstâncias, mas no final das contas a gente vai usar as palavras de Jó, dizer: pastor Daniel, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não só vive, mas ele se levantará. Ele se levantará, ou seja, eu sei que em algum momento Ele escolheu para fazer algo novo na minha história e na minha vida. Então tenha paz, porque o Deus que intervém na sua história está chegando. Elergue amarassolderás. Fico muitas vezes pensando na grandiosidade, na maturidade espiritual do apóstolo Paulo, que em prisões, escrevendo algumas das epístolas que ele escreveu, teve coragem e ânimo, sem ser qualquer tipo de falsa modéstia, a carta conhecida como carta da alegria, carta aos Filipenses. Ele trata de alguns assuntos com a igreja de Filipos, mas ele mostra a razão da sua alegria. E ao mostrar a razão da sua alegria, ele diz: regozijai-vos sempre. Mas ele não diz regozijai-vos sempre solto, ele diz no Senhor. Aleluia. No Senhor. Talvez você já esteja pensando no Natal: como é que eu vou comprar aquele Chester? Como é que eu vou comprar aquele presentinho para o meu familiar? Como é que eu vou pagar aquela dívida? Como é que eu vou conseguir manter as coisas em ordem? Está tudo bagunçado. E aí você olha e diz:
não tenho motivo para me alegrar. Como disse o pastor Vitor hoje de manhã, nós temos que celebrar o Natal, porque Jesus é celebrado quando Ele nasce. Ou seja, o Natal não é só por conta de um pernil que você possa comer, não é só por conta de uma roupa nova que você possa vestir, não é só por conta de um calçado que você possa comprar novo, não é só por conta de uma festa cheia de brilhos, mas é sobretudo pela presença do Cristo que nasceu, Ele viveu, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, e disse assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo, falando essas coisas, aí no capítulo 4 ele diz o seguinte, versículo 11: eu aprendi a viver contente. Esse contentamento dele é sinônimo de paz. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, a coisa não acontece da noite para o dia, a gente aprende, é lição, a gente vai na jornada, na caminhada, a gente vai passando algumas coisas na vida e a gente vai aprendendo o que realmente tem valor. A gente vai aprendendo realmente aquilo que é significante, que nos mantém de pé, que nos mantém unidos, que nos mantém próximos de Deus. E a gente vai percebendo que as coisas, elas têm o seu lugar na nossa história, na nossa vida, mas não é por conta delas que somos o que somos, mas sim por conta dos valores que são acrescidos na vida da fé, na vida da comunhão. E Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser honrado, mas também aprendi a ser humilhado. Eu aprendi a estar em abundância, mas também aprendi a sofrer escassez, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem paz, ele não deixa de chorar, mas ele não deixa de viver o consolo do Senhor. Por isso que Paulo ensinou: tem alguém entre vocês triste? Cante não, ore. Ore. Mas se tem alguém alegre, cante louvores. Eu tenho certeza que pelo menos um dia na sua vida, na jornada cristã, você teve que dobrar os seus joelhos com o coração dilacerado, arrebentado, sem rumo, sem direção, sem saída, sem saber o que vai acontecer, e de repente você se derramou nos pés do Senhor. Você verdadeiramente colocou diante dele a dependência da sua existência e da sua vida, e o Espírito de Deus encontrou liberdade para te consolar, para te confortar, e de repente veio as línguas estranhas, você foi renovado, renovada, e quando se levantou já não era aquela pessoa triste, já não era aquela pessoa assustada, amedrontada, mas era alguém revigorado, renovado. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos fortalece. E o que emana nos nossos corações é a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Quando a gente ora e a gente põe diante de Deus o conhecimento pelas súplicas, pelas orações, por ações de graça, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Quando você começa a viver a dinâmica daquilo que Jesus deixou à nossa disposição para viver, as pessoas que estão à nossa volta, que não entendem o que é a dinâmica de uma vida espiritual, regrada sob a dependência do Cristo que nos ama e nos salvou, elas vão olhar e falar: não sei como é que você se mantém de pé, não sei como você ainda consegue fazer o bem para as pessoas, mesmo elas te fazendo mal. Não sei como que você continua falando desse Deus que está deixando você passar por circunstâncias tão difíceis. Eu não sei como é que você consegue. Por quê? Porque o que você
tem é algo que não dá para explicar em palavras, mas é só chamar a pessoa e dizer para ela: vem comigo para viver essa experiência, vem comigo para ter a presença do Deus a que eu falo com você. Por quê? Porque Ele não é um ser estático, Ele não é uma imagem de escultura. Ele próprio se revelou por meio do salmista e diz no Salmo 115: o Deus deste mundo, pelos quais os homens fazem com suas próprias mãos, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mão, mas não pode estendê-la. Mas o Deus a que servimos criou o céu, criou a terra, criou você, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e disse: eu habitarei em você, templo do meu Espírito. No Antigo Testamento, o povo, para adorar a Deus e ver Deus se manifestar, tinha que ir para um templo em Jerusalém. Eles tinham o templo de Jerusalém como centro da adoração a Deus, e eles tinham que afluir para lá pelo menos 3 vezes durante o ano, em festas específicas sob a lei de Deus, para poder estar lá vendo a manifestação de Deus. Mas Jesus, quando conversando com a mulher samaritana, Ele diz para ela: vem a hora, e já chegou, em que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é aqui e nem acolá, é onde Ele encontrar um verdadeiro adorador, Ele vai habitar, Ele vai se manifestar, Ele vai realizar proezas. Esses dias um pastor amigo meu mandou uma mensagem com um vídeo que foi feito no trabalho missionário. Debaixo de uma grande árvore, uma multidão de gente espalhada, cultuando ao Senhor, a glória de Deus caindo, Jesus batizando com o Espírito Santo, o povo alegre, feliz. Por quê? Porque a casa de Deus é o teu coração, e é nela que habita a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Quando você saúda o irmão, a irmã, com a paz do Senhor, isso é uma realidade. Essa transmissão de paz é verdadeiramente você comunicar ao outro a paz do Senhor. Isso faz diferença. Não é um mero ato religioso dos pentecostais, não. Isso é um ato de quem tem Deus na vida. Por isso Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, nós podemos viver melhor, nós podemos ter dias melhores, nós podemos nos relacionar melhor com o nosso Deus. Às vezes a gente fica meio emburrado, meio aborrecido, e quer falar com Deus de maneira que muitas vezes a gente ouve as pessoas que ainda não têm um entendimento sobre a grandeza de Deus falam assim: eu apertei Jesus na parede, coisas do gênero. Mas irmão, irmã, quando a gente chega diante dele e a gente reconhece a sua grandeza, a gente fala para ele das nossas dores, dos nossos dramas, dos nossos dilemas, das nossas incompreensões. Ele não nos julga, Ele não nos aponta, Ele não fica nos censurando pelas coisas que falamos, mas quando nós assim fazemos, Ele se abre numa possibilidade de conhecer mais da sua graça, da sua presença, e Ele vem com consolo, com conforto, com direcionamento, e Ele traz para nós a condição de continuarmos vivendo em louvor e adoração ao seu santo nome, porque a presença dele não falta. Haja vista que o Salmo de número 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor.
Davi sabia do que ele estava falando. Davi sabia o que era ser pastor. E Davi, para se comunicar com Deus, ele se comunicava com Deus da melhor maneira que ele entendia o que era sentir o cuidado de Deus por ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com certeza você já ouviu isso, mas a expressão nada me faltará dá margem para muitas interpretações equivocadas. Mas o texto hebraico diz: e ele não me faltará. E quando ele não falta, você tem direção. Quando ele não falta, você tem descanso. Quando ele não falta, você tem amparo. Quando você tem ele, ainda que ele permita que você passe por lugares tenebrosos como o vale da sombra da morte, você não tem um porquê temer, porque ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consola. Aleluia. Quem sabe você está olhando para a tua história hoje e está dizendo: onde é que está Deus na minha vida? Onde é que está Deus em tudo que eu estou vivendo? Onde é que está Deus em todas essas tribulações que estou passando? Mas Jesus diz que paz não é sinônimo de ausência de guerra. Paz é presença de Espírito. Por quê? Porque ele diz: em mim tenhais paz. Isso depende da sua comunhão, da sua relação com Deus. Se você vê Deus como o Senhor da sua história, não há o que possa tirar de você a condição de viver um dia de cada vez, desfrutando da paz que o Senhor lhe proporciona. Não existe nada que tire de você a condição de, mesmo chorando, perceber o consolo de Deus para a sua vida. O consolo de Deus. Afinal de contas, o nosso Deus, ele tem uma multiforme sabedoria para agir. Ele faz coisas extraordinárias. Em algum momento da nossa vida, Deus nos posiciona um propósito dele, e nós vislumbramos, pelo que ele nos diz, o melhor acontecer. As coisas mais belas, as coisas mais honrosas, as coisas mais maravilhosas acontecerem. E de repente a coisa vira de ponta cabeça. Me lembro, pastor Carlos, que um dia nós estávamos numa igreja que nós pastoreávamos em São Paulo, e no momento do louvor, Deus deu uma palavra profética para minha esposa, e Deus dizia para nós na igreja que Deus iria entrar com providência sobre uma questão de muita dificuldade em que a igreja estava vivendo, cada qual na sua individualidade, e que Deus entraria com providência. E eu me lembro bem da data, porque foi o dia do aniversário do meu pai, dia 2 de julho. E nós saímos do culto, foi um culto muito abençoado, Deus falou conosco poderosamente, e nós vislumbramos que alguma coisa boa naturalmente ia acontecer. Pegamos a Anchieta da Vila Livieiro para Jardim P, em São Bernardo do Campo. De repente, um congestionamento por algum carro que deva ter quebrado na pista, e nós paramos o carro. E quando eu parei o carro, por ser filho de motorista carreteiro, ele me deu algumas noções de direção defensiva, e logo eu peguei todo o campo de visão que eu podia para poder me precaver de qualquer tipo de acidente, por conta de ter havido uma paralisação na estrada repentina. Eu parei o carro por cerca de 2 metros a 3 metros do carro da frente, liguei o pisca-alerta, o carro que veio atrás parou, numa distância de aproximadamente 1 metro, e eu olhando pelo retrovisor, veio um outro carro, e eu vi pelo vidro do outro carro que não tinha isso filme, o carro terceiro vindo atrás, mexendo ou no rádio ou no celular. E eu pensei comigo, pastor Vitor, vai bater. E quando ele se aproximou, que ele percebeu que estava parado o trânsito, ele bateu no carro de trás.
Eu virei o volante para o acostamento e o carro de trás bateu no nosso carro e eu me livrei do carro da frente e não aconteceu mais uma outra colisão. Saímos do carro e vimos que, graças a Deus, ninguém havia se machucado, porém o para-choque do nosso carro estava praticamente caído. E aí demos um jeito de dar uma encaixada para poder seguir viagem, trocamos o telefone, fomos para a casa do meu pai, participamos no momento com ele lá do seu aniversário, mas preocupado. Deus acabou de falar que ia acontecer uma bênção, aconteceu uma batida dessa, uma tribulação dessa, um risco iminente. Aí eu pensei, mas para não pensar que tudo é ruim, eu vou louvar a Deus pelo livramento de ninguém ter se machucado. Glória a Deus por isso. Enfim, no outro dia, o seguro do rapaz entrou em contato, mandou fazer a vistoria, o orçamento, e 3 dias depois o seguro ligou para mim, fazendo-me uma contraproposta. E eu, sem entender, um seguro muito rico, como é que pode fazer uma contraproposta para mim? O que será que eles estão querendo fazer? E então ele disse a mim: olha, eu vi aqui que o nosso cliente bateu no carro de vocês, foi feito o orçamento das peças, e o orçamento da peça ficou muito alto, porém nós queremos dar uma contraproposta. E então jogou o valor da contraproposta. Quando ele jogou o valor da contraproposta, no dia após o acidente, eu fui no funileiro do irmão Jeová, que é um diácono, cantor, pregador da Assembleia de Deus. Falei com ele, falei: varão, eu não sei se seguro enrolar para pagar, eu vou ter que mexer nisso aqui, não pode deixar esse negócio aqui. Aí ele falou para mim: não, pastor, vou fazer o orçamento aqui. Não tinha quebrado o para-choque, mas tinha ralado mais ou menos, e o para-choque ainda estava deslocado. Ele falou: ó, vai ficar aqui uns R$300. Então eu já me preparei para a pancada. Aí quando o seguro me ligou, fez a contraproposta, eu chamei minha esposa e falei: olha o que o seguro está fazendo, uma contraproposta. Eu não sei que tipo de orçamento que a funilaria fez, porque o valor é quase 3 vezes mais do que o irmão vai cobrar. Aí ela olhou para mim e falou assim: pega logo essa benção, porque é o valor do cartão que a gente tem que pagar. A gente deu o dízimo, pagou o cartão, fui no funileiro, ele conversando comigo. De repente ele foi na funilaria dele, entrou lá no salão, saiu na porta, pegou um parafuso, uma chave, colocou no para-choque, apertou, pegou um paninho com uma massinha, passou, tirou aquela sujeira, falou: pastor, está pronto, vai embora, está tudo certo. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. Às vezes a gente quer ficar atribulado por alguma coisa que acontece que a gente não entende, mas Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. Deixa Deus agir, tenha paz nele, porque Deus garante vitória. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja havendo, porque a paz em Cristo nos vem por 3 meios seguros, e eu quero deixar para a sua reflexão em tudo isso. A paz vem pela palavra, pois ela transcende os limites da nossa vida. O que Deus fala é o que verdadeiramente norteia os nossos passos. Segundo, a paz vem pela singularidade de Cristo. Ninguém é comparado a Ele. Ele é o Deus de amor e Ele é o Deus fiel. Ele jamais te desamparará e Ele jamais deixará de cumprir o propósito dEle na tua vida. E em terceiro e último lugar, e não menos importante,
é pela presença dele. Por quê? Porque a presença dele é real. A presença dele não é uma ideia que a gente tem de que Deus existe. A presença dele é revelada por meio da presença do seu Espírito, e ele vem sobre nós, ele habita em nós, ele é o Consolador, ele é o nosso advogado, ele é o nosso ajudador. E então, quando você não tem ninguém com quem contar, conte com ele. Conte com ele, conte com ele, conte com ele. Por isso Jesus nos ensina: quando vocês forem orar, entre no Tameion. Que palavrão é esse, pastor? Esse era simplesmente o lugar da despensa da casa. Ninguém entrava se não fosse só o dono e o mordomo. Ninguém tinha a chave desse lugar. Jesus está dizendo: eu te dei um lugar secreto. Você tem a chave. Fala para quem está ao teu lado: você tem a chave. Ele já deu a chave. Ele já deu a chave. Entra no Tameion. Se você não pode falar com mais ninguém, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê em secreto, e à luz ele falará e honrará a tua vida. Tenha paz no teu coração, tenha paz na tua alma, tenha paz na tua vida. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, tendo paz. A paz de Deus que excede todo entendimento está ao teu favor, está à tua disposição. Então levanta a tua cabeça. Não está tudo acabado, não. Os problemas podem ser pesados, difíceis, mas entrega o teu fardo para Jesus e Ele cuidará de ti. Ele cuidará de ti. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus em Cristo continue te abençoando, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você que entrou por estas portas, que ainda não tem em seu coração e em sua vida o príncipe da paz. Ele já tem sido anunciado a você por diversas formas, em diversos momentos, e hoje você veio aqui. O príncipe da paz está de braços abertos para te receber, para ministrar a paz que excede todo o entendimento ao teu coração, para que você verdadeiramente sinta o valor que Ele te dá. E esta noite, a paz que Ele quer estabelecer na sua vida começa por um ato sublime, que é o perdão dos seus pecados. Ninguém pode te perdoar para a salvação a não ser o Salvador. Jesus é o único entre você e Deus que pode te conduzir à vida eterna, à salvação eterna. E hoje Ele te chama. Tantas lutas, tantas guerras, não é falta de coragem, não é falta de disposição, mas tudo isso te cansou tanto que você não sabe mais como lidar com a sua própria vida, com os seus próprios dramas, com os seus próprios pecados. Você comete erros que você não gostaria de cometer e não sabe mais como livrar-se de tudo isso. Jesus te chama para te dar a paz que você precisa, por meio do perdão dos seus pecados. Hoje, Jesus te chama para aliviar o fardo, para dar a você a vida que você tanto precisa e que procura em tantos meios que este mundo possa lhe oferecer. Ele te ama mais do que qualquer outra pessoa pode te amar, e Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Quem nesta noite, que entrou por estas portas, que ainda não confessou a Jesus como Salvador da sua vida e deseja entregar-se para Ele nesta noite, dê um sinal com a tua mão. Nós queremos orar por você. Essa é uma noite preciosa, aonde Ele pode dar a você a paz que ninguém pode lhe dar. Aonde está o primeiro corajoso, a primeira corajosa, que quer vencer a guerra interior da sua vida, entregando a sua vida a Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ou se porventura você se afastou dos caminhos do Senhor por motivos
que você e Deus bem conhece. Ele te chama hoje e diz: ó pródigo vem, ó pródiga vem, eu ainda tenho renovo para a tua vida. Aonde há uma pessoa que quer entregar a vida para Jesus, dê um sinal com a tua mão. Alguém que quer reconciliar-se com Jesus, essa noite é uma noite especial, preparada por Ele para você. Tome coragem, decida-se por Cristo, e as coisas começarão a mudar de dentro para fora. Há uma pessoa para Jesus aqui nesta noite, que quer entregar a sua vida a Jesus. Não há ninguém que possa fazer por você o que Ele está lhe oferecendo fazer. Ele está olhando por você, Ele está olhando para você e está dizendo a você: eu posso dar a paz que você tanto procura, que você tanto precisa. Ele é a fonte dessa paz. Se não há, que Deus em Cristo te abençoe e que te conceda uma outra oportunidade. Que Deus abençoe a toda a igreja.